situação é a seguinte, gente, nós estamos tentando negociar com o governo a rigor desde o ano passado e nós não tivemos sucesso. Então, encurtando a conversa, eles me entregaram a questão de uma semana, duas, a proposta que eles dizem que é definitiva, que é o seguinte: 9% a partir de janeiro de 2025, 3% a partir de 3 ou 3,5%? 13,5% a partir de 26, transformação da GEDAS, da GAI, a GAI hoje é 160% sobre vencimento básico, ela deixa de ser 160% sobre vencimento básico para ser uma parcela fixa no valor atual, para sempre chamada GAT, gratificação de atividade, e desta vez não corrige o valor do ponto da GEDAS, e todos esses 9% e 13,5% serão botados no vencimento básico. É isto que tem de proposta. Então, todas as perdas referentes ao período que a gente ficou sem reajuste, não tem nenhuma política para repor. Todas as reivindicações que a gente tem de valorização da carreira não foram feitas e, pelo contrário, na proposta eles criam 3 referências. Toda a expectativa que se tinha que criassem 3 referências para cima, até para causar um problema para gente como eu que estou pedindo aposentadoria, né? Imagina, 3 referências para cima, tu fica em dúvida, fica vou ficar mais um tempo para chegar no fim, né? Mas não, eles criaram para baixo, de forma que reduz o salário de ingresso no INSS. Então, se isso for consumado, vai acontecer uma situação bastante interessante, não trágica. Os colegas que ingressaram agora, teve gente aqui que ingressou agora no INSS, né? Então, vocês que ingressaram agora no INSS vão ter um salário. Se alguém ingressar no segundo semestre agora consumado isso, vai demorar 3 anos para alcançar o salário que vocês estão recebendo agora. Uma diferença de meses. Então, eles estão reduzindo o salário de ingresso no INSS, que é uma materialização de que eles não estão dispostos a valorizar a carreira. Certo? Estão reduzindo o valor do salário de ingresso, e isso significa desvalorizar a carreira. Todas as outras reivindicações que a gente tem, né, no sentido de construir uma nova situação, que é a questão de nível superior, como pré-requisito de ingresso, né, que é para que se criar uma situação no futuro, um reconhecimento que o trabalho do INSS é um trabalho do núcleo estratégico do Estado brasileiro, portanto uma denominação ruim, mas uma carreira típica de Estado, como é a Receita Federal do Brasil, as agências reguladoras e coisas do gênero, eles não têm trânsito. Então não nos sobrou nenhuma outra alternativa senão a greve. Eu pessoalmente acho que a gente até já está atrasado, a gente devia ter entrado em greve no ano passado, que essas coisas já estavam, né? Mas aí envolve uma série de questões, né? Também assim, não vou dizer para vocês que a categoria estava em ponto de bala ano passado para entrar em greve, né? Acho que deu um salto esse ano e nas últimas semanas em relação a isso, né? Mas ou a gente faz a greve agora, ou é pior esperar. Porque o ano que vem nós vamos ter menos gente trabalhando contraditoriamente, porque tem mais gente para se aposentar. E infelizmente, eu estou lá no Recursos Humanos em Porto Alegre, toda semana morre um colega. É um negócio assim meio mórbido. Então as pessoas saem, passam em outros concursos e fundamentalmente o problema da automatização dos processos de trabalho, a análise automática do direito. Com todos os problemas, é uma coisa que está avançando no Instituto. Então,
cada dia que passa nós vamos perdendo o controle sobre o nosso trabalho. Inclusive o problema de reivindicar a gente ser reconhecido como parte do núcleo estratégico do Estado tem a ver de proteger a carreira para não acontecer com a gente o que aconteceu, por exemplo, com os colegas da saúde, que com os SUS foram distribuídos para os estados e municípios. Então, eu sou bem franco em relação a isso. Se o pior acontecesse, se chegasse, que eu acho que não vai chegar a esse ponto, a 100% de automatização do INSS, e tudo fosse processado por robôs, algoritmos, certo? E nós que temos estabilidade por causa do RJU, tivéssemos que trabalhar em outro lugar, é melhor ir trabalhar em um outro lugar que fosse a Receita, que fosse um órgão assim, do que ser cedido para a Prefeitura de Santa Maria, que ainda é Santa Maria, mas imagina Itaqui, imagina... Não estou sendo preconceituoso, mas você sabe que há lugares ruins, né? Sem recursos, sem condições, sem contar que isso significa perder completamente os nossos colegas da saúde, não tem como reivindicar quase nada, que não tem poder do controle, não para um hospital, um posto de saúde. Né? Então, a gente acha que tem que fazer a greve imediatamente, certo? Fazer a maior greve que a gente puder, colocar em discussão essas questões, porque essas questões, a rigor, têm a ver com a reforma administrativa. O governo está comprometido por fazer uma reforma administrativa. A reforma administrativa com que o governo está comprometida, apesar do governo dizer que não, tem como eixo equiparar o serviço público à iniciativa privada. Então, essas três referências que eu falei que eles criaram para baixo, vai na direção, na cabeça deles, de equiparar o salário do INSS, supostamente, à iniciativa privada. Então, é óbvio que o governo do PT, do Lula, não vai fazer uma reforma administrativa igual a do Guedes, que era na cara dura. A reforma do Guedes quebrava o RJU, previa a contratação do contrato temporário do emprego público, CLT, e era isso que tínhamos para a conversa. Preservava as carreiras típicas do Estado, a Receita, a agência reguladora, e o resto de tudo era CLT. O PT é mais sofisticado. Vou fazer um parênteses aqui. Tudo que eu falar contra o Lula e o PT aqui, tenham claro o seguinte: se tiver eleição amanhã do Lula contra o Bolsonaro, eu pessoalmente vou chamar a votar no Lula. Se trata de defender a democracia e permitir a gente se reunir aqui para fazer a discussão das coisas e lutar. E com o Bolsonaro não seria possível. Queria fechar o regime democrático, ia prender gente. Certo? Fechado, parênteses, o PT é mais sofisticado. Então o PT tem uma discussão, tá? Há pessoas dele que escrevem coisas, eles pretendem fazer o seguinte: pegar as 200 e poucas carreiras que existem no Serviço Público Federal, diminuir as carreiras, dar um formato mais ou menos igual para todas. Então, em todas as negociações que estão tendo no Serviço Público Federal, eles estão meio que encaixotando as carreiras de forma a ter o mesmo número de classes e padrões. Tá? Então, 4 classes e 20 padrões. Entenderam isso que eu estou falando, né? Então, é que é 20 referências. E 4A, B, C, certo? Aí é o seguinte, eles trabalham com três coisas. Primeiro, eles acham, e é tudo racional, tudo racional. Não dá para dizer que seja irracional, que seja burro, que seja uma maluquice. Uma é o seguinte, ó, tem carreiras, funções que são comuns a todos os órgãos públicos. Todos os órgãos públicos. Então, tu tem economista, tu tem contador, tu tem arquiteto, tu tem assistente social, tu tem médico que trabalham em vários ministérios. Então, isso comporiam carreiras transversais. Que
conforme a necessidade do Estado, o cara trabalharia num órgão ou no outro. É racional, certo? Tu precisa de um arquiteto, tu tem 20 arquitetos num órgão qualquer, mas tu vai fazer obras aqui no INSS, tu trazia os arquitetos para fazer com salário, tudo, cedia os caras para o INSS. É racional, né? O Ministério do Desenvolvimento Social ganharia a mesma coisa que ganha do INSS, e não metade do que ganham. Ganham bem menos do que ganham do INSS, e assim sucessivamente. Então, é racional. Carreiras transversais. Depois teriam carreiras finalísticas. Carreira finalísticas é tipo a Receita. Carreira finalística é tipo o pessoal que trabalha na saúde. Carreira finalística é tipo quem trabalha no INSS. Nós, por exemplo, somos finalísticos, né? Nós trabalhamos só fazendo análise de benefício para os cidadãos. Então se enquadra, só dá para trabalhar no INSS. Não dá para conceder uma aposentadoria no IBAMA. Dá? Não dá, né? Nem os caras do IBAMA podem vir no INSS aqui fazer controle ambiental de qualquer coisa. Então, tanto a carreira ambiental quanto do INSS, coisas assim, são carreiras finalistas. Então, é uma coisa que tem uma lógica. E uma terceira vertente que é o seguinte: no marco de haver carreiras finalísticas e carreiras transversais, há funções do serviço público que não precisa ser RJU e pode ser CLT. O Estado faria uma seleção pública, contrataria, tipo, o Banco do Brasil chama de concurso, mas na verdade é para contratar gente por CLT. A Petrobras contrata gente pela CLT. Tem várias empresas públicas que contratam, né, Repsera, etc. Então, no marco do serviço público estruturado por carreiras finalísticas e transversais, tu contrataria a gente por CLT. Na nossa realidade, tipo os estagiários. Não tem estagiário aqui que faça serviço para nós, digitaliza a pasta funcional, processo, não sei o quê. Não contrataria estagiário, contrataria um cara de CLT. Enquanto precisa, quando não precisa, é CLT, paga o fundo de garantia do cara e o cara vai embora. Então, teria o núcleo do serviço público divididos em carreiras finalísticas, carreiras transversais e um conjunto de servidores, que não são servidores, seriam CLT, servidores públicos, mas CLT, trabalhando dentro desse sistema. Bom, isso está escrito em estudos. Estudos não é a posição do governo. O governo não discute conosco o que ele quer fazer. Então, veja bem, eu falei aqui que o INSS é finalístico, né? Mas vamos supor que isso avança. Nós, por exemplo, nós não queremos ser transversal. Porque ser transversal significa o quê? A gente ser cedido para quê exatamente? Significa que a gente ia abrir mão das atribuições exclusivas que nós temos da concessão, que nos permite autorizar numa manhã 10 mil, 20 mil, 30 mil, liberar dinheiro que nós liberamos aqui para o cidadão, portanto um trabalho de suma importância para fazer o que exatamente? Então nós queremos ser finalísticos. Agora, o que é finalístico no INSS? O governo vai considerar finalístico o pessoal que está no recursos humanos, na logística? Ou isso é transversal porque cabe em qualquer lugar? Porque recursos humanos cabe aqui, cabe no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, no Ministério da Saúde, cabe no IBAMA, cabe... A legislação é a mesma, né? É RJU. Logística, as regras de uma licitação são as mesmas. Cabe em tudo que é lugar. Então, o objetivo, ao meu ver, da greve também tem que forçar o governo a assumir um compromisso conosco de que nós somos uma carreira finalística e são os 18, 20 mil servidores que estão no INSS, aliás, estou errado, os ativos e os aposentados. Então, o criativo e aposentado, nós somos quanto? Em algum momento nós somos 80 mil. Certo? Não tem... Isso envolve também os pensionistas, né? Não que estejam trabalhando, mas
Nós queremos que fique todo mundo na carreira para que o pessoal que ganha na ativa tenha correspondência quando se aposentar. E vale o comentário. Às vezes o pessoal acha, mas isso não é problema meu, porque eu vou me aposentar daqui a 40 anos. Infelizmente não é assim. Porque nenhum de nós, independente da idade e do estado físico hoje, está livre de atravessar a rua. Eu sou meio trágico. Sofreu um acidente, não poder mais trabalhar e ter que se aposentar proporcional. Desgraçadamente, descobri que tem uma doença que não permite mais entender o que eu estou falando, né? Então não existe esse negócio que não é problema meu os aposentados, porque eu só vou me aposentar daqui a 30, 40 anos, ou nem vou me aposentar. É um problema, assim. Cortar essa ligação que existe com o pessoal ativo é um tremendo problema. Não dá para pensar só em quem está trabalhando. Tem que pensar a categoria como um todo. Então nós temos que forçar o governo a uma discussão que compreenda que todos os servidores do INSS, todos que fazem parte da carreira do Seguro Social, são uma atividade finalística, núcleo do Estado brasileiro, que a Previdência Social é central para o povo brasileiro e deve ser enquadrado nisso. Então o objetivo da greve é isso. O que é que nós queremos com o problema do nível superior? Um passo para corrigir distorções. Os analistas, e nada contra os analistas foram contratados no INSS e fizeram uma sacanagem com eles. Botaram os analistas para fazer a mesma coisa que um técnico, que era um agente administrativo, faz. Os agentes administrativos de nível médio treinaram os analistas a analisar benefício e fazer as tarefas do INSS. Só que o analista ganha muito mais, o Jojo é analista, né? Só que ele é assistente social, não é exatamente o caso. Mas na última referência ele ganha 3, 4 mil a mais do que 4, 5 mil a mais. Isso está errado. Isso tem que ser corrigido. Seja nos equiparando, seja criando atribuições diferentes para os analistas de verdade, não um enfeite, certo? Isso tem que ser corrigido. E o governo se recusa a fazer todas as discussões que são realmente estruturantes. E se a gente deixar o barco indo, é isso. Transreferência para baixo, congelar a GEDAS, de forma que um dia ela vai simplesmente sumir no contra-cheque. Que vocês entendem o que significa ficar congelada a GEDAS. Nenhum reajuste que tiver de salário vai incidir sobre essa parcela. Vencimento básico, H é 160%. Ela passa a ser GAT e fica no valor que é hoje. Não é nem o valor corrigido pelos 9%, é o valor antes da correção dos 9%. Então, se nós não fizermos o movimento agora, vai ficar mais difícil, porque o governo vai consolidando uma visão. O governo vai avançando nas discussões. E depois nós vamos fazer essa discussão no calor de uma reforma administrativa, que a luta do funcionalismo vai ser para barrar a reforma, com pouca chance, porque esse Congresso Nacional aí que vocês veem aí é um Congresso Nacional capaz de votar coisas inacreditáveis. Estava na iminência de votar essa PEC do estupro, que todos vocês viram, confundir traficante com usuário de droga. E aí vai. E esse é o Congresso Nacional que nós temos. É um Congresso Nacional que toma medidas para ter voto, para conseguir emenda parlamentar. Portanto, eles vão reduzir. Se eles tiverem que liquidar o Serviço Público Federal, reduzir o que se gasta com o salário do servidor para aumentar as emendas, você tem alguma dúvida do que o Lira vai fazer? E o Rodrigo Pacheco? Ele botar dinheiro no bolso deles e tirando do nosso, o que vocês acham que ele vai fazer? Então nós precisamos, isso é que nem um abscesso, está ali, está crescendo, nós precisamos estourar para forçar a discussão. O que eles querem com a gente? O que eles querem com a carreira do Seguro Social? Ou nós somos um joguete? Em um determinado momento é o seguinte, nós trabalhávamos aqui, bem ou mal nós trabalhávamos aqui. Tinha os computadores, tinha ar-condicionado, tinha água, tinha café, tinha vale transporte, tinha as coisas. Um belo dia disseram que era para a gente ir para casa. E nós queríamos ir para casa, trabalhar em casa. Não estou dizendo que a gente não queria.
Eu acho que foi errado a gente ir para casa do jeito que a gente foi, que a gente não discutiu como ir para casa. Aí nos mandaram para casa e a gente teve que contratar a linha de internet. É um direito meu, eu não quero ter internet em casa. Não quero ter TV a cabo, não quero plano de dados, não quero gastar com isso. Mas para ir trabalhar em casa, eu fui obrigado a ir trabalhar em casa, eu tive que contratar. Tive que comprar computador para trabalhar em casa. Eu podia dizer assim, eu não quero ter computador. Tudo que eu faço com o celular. Não, mas teve que comprar um computador. Como tem que trabalhar, tu tem que comprar uma mesa, uma cadeira. Não discutiu se tu sofreu um acidente dentro de casa trabalhando. Se é acidente de trabalho, é o quê? É acidente de trabalho? Tu levanta para ir fazer um café e tropeça naquele tapetinho da cozinha, quebra o braço. É acidente de trabalho? Nós não discutimos, nós fomos. Vamos lá. Oba, vamos para casa. Só que agora o governo está discutindo aqui o seguinte, não serve mais. Volta. Não, mas eu não contrato mais ninguém para ficar com os meus filhos. Não, o problema é teu. Ah, mas eu não contrato mais ninguém para ficar com a minha mãe que é velha. Não importa, volta. Ah, mas eu não estou gastando mais dinheiro com roupa, com comida, com transporte. Sabe o que eles dizem? Problema teu. Tu tem um contrato de trabalho, eu estou dizendo para tu vir para a agência. E tu veio para a agência. Mas na agência não tem nem mais computador, não tem nem mais cadeira, não tem mais nada. Eu trabalho no Cristaleiro, centro de Porto Alegre, 22 andares. Tu conta os banheiros que estão funcionando. Tem água no banheiro, tem descarga. Os computadores estão atirados nos cantos ali, que é umas velharias os computadores. Isso é Porto Alegre, isso aqui não é Itaqui. Eu falo Itaqui porque é uma cidade... Podia falar São Borja, que é uma cidade pequena, podia falar uma cidade assim. Certo? Também. Então é o seguinte, nós somos joguete. Negociação, isso que eu falei para vocês acham que isso foi negociado? Não foi negociado, isso foi comunicado. Olha, nós vamos fazer assim. Não, mas nós não temos um acordo. Nós vamos fazer assim. Não, mas isso está errado, por isso nós isso não vamos fazer assim. A única linguagem que eles entendem é greve. E aí não é um problema da FENASC, da CNTSS, da Condicef, da sopa de letrinhas que vocês pensarem, do Zé Campos, do Tiago, do Moacir, de quem vocês imaginem que seja de pessoa. É um problema da categoria, não é um problema de argumento, nem da justiça das reivindicações, porque senão era fácil, nós juntávamos um dinheiro aqui, passávamos por uma sacolinha e contratávamos o melhor advogado do Brasil. Ele fazia uma petição cheia dos argumentos, cheia da jurisprudência e não sei o que, e apresentava lá para os caras com os argumentos. Não é um jogo de tribunal, que parece que é um jogo de tribunal que tu vem filho. É se tu causa problema, se tu sangra o governo ou não sangra o governo. Se tu causa problema ou não causa problema. Olha o negócio de tu ter filho. Se tu diz não, o teu filho te pede um negócio, se tu diz não, e ele fica pianinho, é ou não. Agora você começa a te encher o saco, e fica te enchendo o saco, e chora, e faz birra, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu vai ser forçado a fazer alguma coisa. Os antigos pegavam e davam uma surra nas pessoas, né? Para elas se emendar. Os mais modernos, psicologia, alguma coisa tu vai fazer. Os mais sem noção dão que o cara quer para o cara parar de encher o saco. Não impõe limite nenhum. Mas vai fazer alguma coisa. Ou tu causa problema para o governo, empentelha, causa problema, denuncia. Eles podem cortar o ponto? Podem cortar o ponto. Agora eu pergunto para você o seguinte: o que nós esperamos trabalhar? Nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí o ano que vem tem 9%. O que acontece no ano que vem? O reconhecimento automático, a análise automática de direito avançou, tu tem menos poder na agência, está mais perto do período eleitoral, então essa polarização, essa maldição da polarização do Lula com o Bolsonaro vai reacender, ninguém vai querer fazer nada contra o Lula, porque
isso enfraquece o Lula na disputa com o inominável. E aí, o acordo, assinar esse acordo aí é 25 e 26. Eleição em 26. Então, vamos discutir com o próximo governo. Nós ficamos sem saída. Tá? E certo ou errado, nós esgotamos toda a possibilidade de negociação. A rigor é o seguinte, tentativa de negociação desde a equipe, da equipe de transição do Bolsonaro para o Lula, lá no complexo do Banco do Brasil em Brasília, todo o ano passado e 6 meses esse ano. Se investiu exatamente 2 anos buscando mostrar para o governo o que a gente precisava. É óbvio que nós queremos dinheiro, mas a rigor o centro não é nem dinheiro. O centro é o seguinte, nós vamos resolver o problema da carreira. Nós vamos tratar os caras que numa manhã conseguem. Se um cara numa manhã, vamos lá, não vamos trabalhar com tarefa, vamos tentar materializar em processo. B31, simplesinho. O cara consegue 10 B31, quanto é que é o salário mínimo? 1.500. 10 vezes 1.500, 15 mil. 20 dias por mês, vezes 12. É só isso que tu decide se vai dar, se vai conceder ou não. Vezes não sei quanto tempo dura isso aí de benefício. Quem concede uma aposentadoria que vai durar 10, 20, 30, 40 anos. E essa é a importância do trabalho aqui, com legislação que muda todo o tempo, que tu tem que analisar um período era assim, o outro período passou a ser assim, o outro período passou a ser daquele outro jeito, não é assim? Legislações contraditórias. Aí é o seguinte, os caras de fora olham o seguinte, isso aí é o seguinte, esses caras devem ter um... Aí como é que é feito o apoio para conceder esses benefícios? Grupo de WhatsApp. Nossos colegas estão há 2, 3 anos em casa, nunca mais voltaram na agência para fazer reunião, treinamento, alinhamento, absolutamente nada. Estou mentindo? Não tem colegas aqui que vocês não veem há 3, 4 anos? É possível alguma organização funcionar desse jeito? Vocês imaginam alguma organização da iniciativa privada que mandou os funcionários para casa durante 4 anos e nunca mais reuniu eles num hotel, num resort, numa sacristia de uma igreja para reunir, para ver como é que o trabalho está indo, para que direção vai, como é que faz ou deixa de fazer? Pois o INSS foi capaz dessa proeza. Não fazer a greve significa dar um aval para esses caras de que isso aqui está certo. Eles, para fazer caixa, o governo do Bolsonaro, para fazer caixa, permitiu que o INSS represasse mais de 1 milhão de benefício de tarefa. Isso que aconteceu. E nós trabalhando ali, bonitinho. E nada mudou. Um dia após o outro. Arbitrariedade de meta. Tu supera a meta no mês, isso não abate no mês seguinte. Abate? Não abate, né? Agora, se tu fizer meta a menos, o que acontece? Faz sentido isso. Faz sentido isso. Se eu fizer no mês mais do que a meta, problema teu. Se tu fizer menos, aí, problema nosso. Punição. Então não dá para seguir desse jeito. E eu digo para você, gente, isso só muda. E eu não vou mentir para vocês, vai mudar da água para o vinho? Não vai. Mas vai melhorar. A greve de 2022, que vão combinar, não foi lá uma grande greve, melhorou a meta, não melhorou? A greve foi pequena. Inclusive, para pagar a meta, os que fizeram a greve tiveram menos... Para pagar os dias da greve, tiveram que fazer uma meta maior do que... Está explicando isso direito, Thiago? Não é? Quem fez greve teve que pagar mais meta, fazer mais meta do que quem não fez. Isso. Que foi reduzida a meta. Né? Tá? Olha o absurdo do negócio. Porque foi um ganho para a categoria. Tu reduziu a meta qualitativamente. E nós temos mantido reduzido. Foi a greve. Uma greve contra o Bolsonaro, que ninguém acreditava que a gente fosse fazer. O Lupe andou dizendo que nós éramos covardes, né? Porque ele acha que nós não fizemos greve contra o Bolsonaro e não fazer agora contra o Lula. Nós fizemos greve contra o Bolsonaro. Nos orgulhamos de ter sido a única categoria que enfrentou o Bolsonaro. Fizemos 1 mês de greve contra o Bolsonaro. Certo? Nós não ficamos com o rabo no meio das pernas. A greve foi pequena, foi, mas nós fizemos. E vamos fazer de novo agora com o Lula. Porque nós estamos com a razão, nós estamos com o nosso direito. Então, gente, isso é o panorama da coisa.
Quero só terminar dizendo o seguinte: nós devemos agradecer a greve das universidades e das escolas técnicas, porque a proposta inicial do governo era 4,5 e 4,5. Era 4,5 o ano que vem e 4,5 em 2026. A greve da universidade conseguiu fazer com que fosse para 9 e 5. Só que antes disso, no primeiro momento, foi 13,5. Depois passou para 5. Na saúde, o governo, a saúde nossa, a saúde federal, o governo apresentou da mesma forma. 9 e 13,5. Depois passou para 5. O INSS ele fez a mesma coisa. E eu fiquei com os 13,5 na cabeça, mas a proposta é 9 e 5. Então é isso, não tem o que fazer. Nós temos que nos mobilizar. A greve começa dia 16. Alguns colegas que acham que simplesmente inventar o sindicato do INSS, isso vai resolver todos os problemas, não sei por que cargas d'água, todo mundo discutindo 16, eu acho que para afirmar essa ideia de sindicato do INSS, e inventaram no dia 10. Nós achamos que não ajudou. Somos contra o dia 10? Somos contra o dia 10 porque as pessoas vão parar. Agora, qual é a utilidade de dividir por 4 dias úteis? Não é sério, não é maduro, chega a ser infantil, é uma coisa de birra. Nós precisamos de unidade, que todo mundo puxe na mesma direção. A FENASPES tem problema, a FENASPES tem problema. Se o STEC do Rio Grande do Sul tem problema, tem problema. Como é que resolve? A categoria tomando as entidades e não se dividindo. A divisão não ajuda, porque a divisão vira isso, um puxando para um lado, um puxando para o outro lado. Com pautas idênticas. Com as mesmas pautas, só que com uma diferença. Vocês podem ter certeza que com todos os problemas, tudo que nós resolver fazer vai ser discutido com vocês, como sempre foi. Nós vamos vir aqui, nós vamos fazer assembleia em Porto Alegre, agora na modernidade online, que todo mundo participe, todo mundo vai ter direito de falar e todo mundo vai dizer o que fazer e nós vamos votar. Então não tem reunião secreta, não tem decisão de cúpula, certo? Nós vamos votar. E votando nós vamos fazer o que a categoria decidir. E nós temos gosto para mostrar. Vocês sabem de onde nós viemos, onde nós trabalhamos, onde nós estamos e para onde nós vamos. É só isso que nós temos de diferença. E uma história de luta que construiu o sindicato e tudo que nós temos no contra-cheque nosso. Não tem um tostão desse contra-cheque nosso que não tenha sido ganho pela FENASPES e pelo Sinduspreve. E o convite que nós vamos fazer aqui é de que vocês venham novamente, né, a gente de conjunto, a categoria como um todo, a nível nacional, a partir do dia 16, a gente fazer essa greve, enfrentar o governo e arrancar dele as nossas reivindicações. É isso aí, desculpem o tempo.